Boa tarde, começamos agora mais um Razão de Estado. Hoje o programa está muito quente, muito interessante, em alguns aspectos um tanto quanto triste. Inicialmente, meu nome é Marcelo Suano, aqui ao meu lado, professora Daniela Alves, por favor. Uma boa tarde, Marcelo, uma boa tarde também a todos que estão acompanhando aqui o Razão de Estado no Pavivil. Bom, cumprimento também a toda essa equipe maravilhosa que está fazendo com que o Razão do Estado seja um espetáculo. A Mafê, o Nani, o Gabriel, Vinícius, Todd, Aleph e Janderson. Essa equipe fantástica. Isso aqui só está acontecendo por causa da competência deles. E eu mando um beijo para todos vocês que estão nos acompanhando. Olha que coisa curiosa, já que nós estamos falando de relações internacionais, eu não vou falar da pauta ainda, eu peço primeiro que vocês deem um like, compartilhem, se inscrevam, porque é fundamental para que a gente possa manter esse programa com essa qualidade. Vocês não têm noção, é uma equipe a peso de ouro, porque esse pessoal aqui está concorrendo já ao Oscar. Se não estiver, é uma perda para o Oscar, tá vendo? Porque são excepcionais. Então a gente precisa desse apoio de vocês. Mas olha que coisa curiosa, antes de eu ler a pauta, hoje é o dia 31 de outubro, Dia das Bruxas, Halloween. O que isso tem a ver conosco? Nada. Mas é uma questão de relações internacionais. Olha que coisa curiosa. Eu não vou estender muito, mas é muito interessante porque é uma tradição do hemisfério norte. Porque o dia 31, ele não apenas tem uma questão de ter utilizado pela Igreja Católica uma forma de que as datas tenham sido compostas até mesmo para tentar, de alguma forma, envolver as festividades dos povos tradicionais do norte da Europa, ou da Europa propriamente dito. Além disso, tem também aquilo que é da tradição católica propriamente dita. Mas olha que coisa interessante. O dado mais importante talvez seja que do dia 31 de outubro marcava o fim do verão. E por marcar o fim do verão, ali se tinha já por uma necessidade da Igreja Católica de transferir a data de Todos os Santos, o dia de Todos os Santos, que era 13 de maio, para o dia 1º de novembro, por ser a véspera ao... Como é que é o nome? Halloween vem de All Hallow Eve, que é a véspera de Todos os Santos, que é o dia 31, que se supunha que era um momento em que na transição do dia 31 para o dia 1º, havia uma nebulosidade daquelas portas que fechavam, que separavam o mundo dos vivos do mundo dos mortos, e aí todos os fantasmas, espíritos e demônios poderiam percorrer, circular pela Terra, razão pela qual as pessoas se fantasiavam como uma forma de se esconder desses espíritos que transitavam. Mas isso, gente, era do hemisfério norte. Acabou por uma questão de civilização, e a civilização não é cultura, transplantando para todas as outras culturas, em especial no Ocidente. O Ocidente é lado direito e lado esquerdo, hein? Não esqueça. O Ocidente é o lado esquerdo do globo terrestre, não é um hemisfério, que é norte-sul. É uma coisa do hemisfério norte que o Ocidente acabou incorporando e todos aqueles outros povos, dentre eles nós, apesar de nós brasileiros não vermos nenhum sentido em você estar pensando o final do verão, ou a data de Todos os Santos, ou o dia que antecede o dia dos finados, ou 2 dias antes do dia dos finados, e nós estávamos fazendo essa comemoração que é típica e quase não é exclusiva, mas é mais típica dos Estados Unidos. No entanto, faz parte da cultura e hoje nós trabalhamos com isso e adotamos essa festividade também. Aqueles que festejam, que festejem. Aqueles que não festejam não tem problema, porque nós temos muitas festividades que são características nossa aqui dos povos do Sul, da América do Sul e do Brasil em específico. Você ia falar alguma coisa, Dani? Olha só, eu ia falar assim, aliás, eu vou falar que parece que a bruxa está solta para a esquerda na América Latina. Opa! Totalmente. Essa é a primeira pauta, diga-se de passagem. É a primeira pauta aqui no quadro Cenário Eleitoral. E olha que coisa interessante, cenário eleitoral a gente vai tratar o quê? Da eleição agora regionais e municipais na Colômbia. Exato. Pauta seguinte, olha que coisa curiosa, de olho no conflito. Parece que todo mundo gosta de colocar a culpa no Ocidente. Sua Excelência, o presidente da Turquia, Erdogan, resolveu culpar o Ocidente pelo que está acontecendo no Oriente Médio. E em Gaza, a culpa é do Ocidente. E Sua Excelência, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, culpou a Ucrânia. Oh, que surpresa. Culpou o Ocidente também. Culpou o Ocidente e também, mas o Ocidente é a Ucrânia. Culpou os dois. Culpou a Ucrânia e o Ocidente.
pelo que está acontecendo na Rússia. Porque estão ocorrendo verdadeiras manifestações antissemitas, verdadeiros pogrões, sobre os quais nós vamos tratar um pouco mais adiante. Além disso, nós vamos tratar de outras pautas também, na parte, a parte que trata da Top Secret, a mudança da lei chinesa para tratar questões que dizem respeito à informação e segurança, mais especificamente dizem respeito àquilo que poderia ser considerado espionagem e contra-espionagem. Teremos uma outra pauta também, uma pauta que nos afeta muito diretamente, mas isso a gente vai tratar, senão eu acabo estendendo. Só é apresentar o menu ao invés de ir direto nos pontos. Vamos começar no caso da Colômbia. Esquerda é derrotada em eleições regionais na Colômbia. Em novo revés para Gustavo Petro, nas recentes eleições regionais da Colômbia, a direita e centro-direita conquistaram vitórias significativas, marcando uma derrota para o presidente Gustavo Petro. A imagem de Petro foi afetada por crises políticas e escândalos envolvendo seu filho, Nicolás. Em Bogotá, Carlos Fernando Golan venceu com 49% dos votos, enquanto o candidato apoiado por Petro ficou em terceiro lugar. Dani, passo a palavra a ti. Como é que você interpreta isso que está acontecendo? Você falou, a bruxa está solta aqui na América do Sul. Acho que mais do que a bruxa está solta, eu poderia dizer, parece que todos os santos resolveram fazer alguma coisa para controlar as bruxas. A realidade se impõe, não é, Suano? Em um momento em que você tem a campanha eleitoral, sempre é apresentado um sonho, não é? Que de tempos em tempos a população acaba caindo numa narrativa e não naquilo do que é concretamente possível. No caso lá da Colômbia, o que ocorreu nessas regionais, vários analistas internacionais, aliás, colocaram como uma avaliação do próprio governo do presidente, porque ele precisava, na verdade, conseguir ganhar, não é, ou ter os seus aliados ganhando nessas eleições regionais, para mostrar e para se fortalecer, não é, diante do seu próprio governo. No entanto, como você mesmo colocou, não é, vários escândalos, incluindo com o próprio filho dele, foi desgastando o próprio governo ao longo do tempo. Aliás, para quem não acompanhou, o filho do presidente colombiano, ele foi acusado de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito durante a campanha eleitoral do pai. Olha só, curiosamente. Não é? Então, isso realmente está pegando lá na Colômbia. E você, como é que você vê essa situação? Parece que, aliás, esse era o primeiro governo de esquerda, não é? Primeiro governo de esquerda eleito na Colômbia. Exatamente, era o primeiro governo de esquerda eleito na Colômbia e parece que não vai ser mais por muito tempo, não? Olha que coisa curiosa. Por que primeiro governo de esquerda na Colômbia? Porque a Colômbia, durante muito tempo, ela se apresentou para o mundo com uma espécie de baluarte, seja das perspectivas conservadoras, seja das perspectivas liberais. Ela teve um presidente que foi um presidente que se tornou notável e notório como um defensor dos pilares da democracia, da perspectiva que nós entendemos democracia ocidental, sim o controle dos governantes, aquele que respeita a sociedade, coloca a sociedade sobre o Estado, que foi o Álvaro Uribe. Inclusive o indivíduo que desenvolveu uma expressão para as relações internacionais para entender o que está acontecendo hoje no mundo. Ele, principalmente com a nova onda de esquerda que teve. Ele cunhou a expressão que ele chamava Revolução Molecular Dissipada. O que era a Revolução Molecular Dissipada? Como o capitalismo avançou e a esquerda não conseguia mais justificar que a revolução tinha que ser feita violentamente, porque o capitalismo tinha fracassado, muito pelo contrário, o capitalismo tinha conseguido avançar, tinha conseguido fazer inclusão social, tinha conseguido matar a fome, o que ele identificou? Que a esquerda passou a organizar manifestações para fragmentar a sociedade e colocar com que pedaços de pautas dos costumes, não pauta dos costumes, desculpa, pauta de gênero, pauta de inclusão social, pauta da comunidade LGBTQ, colocando-os para mostrar que eles deveriam reivindicar os seus direitos e que eles só não tinham direitos por causa de uma sociedade chamada patriarcal, que é a base do modelo capitalista. Então, o que ele identificou? A esquerda, na realidade, mantinha os mesmos preceitos,
Só que ela estimulava a fragmentação e o confronto na sociedade, e muitas manifestações sociais, porque no frigir dos ovos, quando todos começassem a se manifestar, perguntavam, mas por que tudo isso acontece? Por que LGBTQ é excluído? Por que as mulheres são inferiorizadas? Ah, por causa da sociedade patriarcal, que é a base do capitalismo. Por isso nós temos que fazer uma revolução socialista. Não precisamos fazer uma revolução armada. A gente pode, antes, que foi o desenvolvimento da tese, tomar corações e mentes. Vamos ser classe dominante antes de ser classe dirigente. Quando nós nos tornarmos classe dirigente, a gente acaba com tudo isso, acabando com o capitalismo e implantando o socialismo, ou um capitalismo de Estado. Era essa jogada do Álvaro Uribe. Por que eu trouxe isso? A direita ficou muito consolidada na Colômbia. E por ter ficado muito consolidada na Colômbia, ela sempre trouxe um baluarte das pautas liberais e das pautas conservadoras, enquanto avançava a esquerda. Quando o Gustavo Petro foi eleito, e ele foi eleito muito recentemente, ele foi eleito com uma vitória de pouco mais de 700 mil votos em relação ao segundo colocado. A sociedade estava fragmentada, o que a gente já leva a questionar como que estão sendo feitos esses processos eleitorais, que tem muita abstenção, e aquele que ganha, ganha com uma margem muito pequena de votos. O problema todo, e aí eu já encerro e passo para ti, olha que coisa curiosa, o problema todo é que se a gente parar para pensar, vamos dar uma olhada. Uruguai, centro-direita. Paraguai, a direita deu um pau na esquerda, ok? No Equador, idem. A direita ganhou. Na Colômbia, o Gustavo Petro já está sentindo na pele aquilo que vai acontecer no futuro, porque foi a mesma coisa que aconteceu com ele, praticamente nessas eleições agora, nessas eleições, vamos colocar assim, não é de meio de mandato, vamos colocar essas eleições regionais, que alguns dizem que é um referendo do governo dele, praticamente está acontecendo com ele a mesma coisa que aconteceu com o Boric. Que o Boric foi eleito, não, porque é uma nova realidade, vamos fazer uma constituinte, que era um absurdo. Acabou. A constituinte chilena. A sociedade foi lá e disse, não, peraí, você está brincando conosco, vocês foram eleitos com quase 17, 18% do povo só apoiando vocês. Porque aquilo que apareceu como 50% é de uma proporção menor da sociedade, pela abstenção e por aquilo que sobrou. Então não venha brincar conosco, não. Nós somos conservadores. Quando teve o referendo, a direita conservadora e os liberais deram um pau na proposta constituinte. Ele teve que rever tudo, porque ele descobriu que o Chile é conservador, o Chile acredita no liberalismo, e ali foi uma espécie de susto. Está acontecendo com ele a mesma coisa. Agora com o Petro, a mesma coisa que aconteceu com o Boric. Agora, Marcelo, como é que a gente explica, por exemplo, porque parece que a América do Sul, normalmente, ela segue uma tendência, não é? Quando você tem os governos de esquerda assumindo, por exemplo, no Brasil, Argentina, e aí vai em outros países também. A gente normalmente vê ali o mapa quase todo vermelho. Aí depois tem uma virada, não é? E a gente começa a analisar também em vários países da América do Sul seguindo a mesma tendência. Isso demonstra que estruturalmente esses países têm os mesmos problemas, né, os mesmos desafios e acaba acompanhando também as mesmas mudanças de tendência. Como é que a gente consegue explicar isso? É só uma coincidência ou é algo realmente estrutural da América do Sul? Olha, Dani, olha que legal. Vou jogar essa pergunta para ti depois, mas olha, é interessante quando a gente faz esse diálogo, porque você trouxe essa questão agora. Isso aí não tem nada que a gente tinha pensado, acertado antes. Não tem nada. Mas olha que coisa curiosa. É interessante, é importante você ter falado dessa onda. Se a gente pega a história da América Latina, vamos pegar a história da América Latina no momento que eles acham que são independentes. Ponto. Sim. Ok. Por que acham que são independentes? Porque foram oligarquias que tomaram conta e proclamaram a independência das metrópoles. Mas ainda assim eles tomaram conta do país. Oligarquias, toda a América Latina, ela era pontilhada não, ela era tomada pelas suas oligarquias. A única coisa diferente que nós encontramos foi no Brasil, porque nós tivemos um império, ali foi um outro tipo de negociação, foi um outro tipo de independência, foi uma forma curiosa, apesar de ter produzido uma oligarquia também. Aí depois você tem o momento em que as oligarquias começam a achar que perdem o poder, mas não perdem, porque são outras oligarquias que tomam conta. E aí você tem um movimento em que a sociedade civil vai começando a se apresentar na América Latina. Sim. Ela vai começando a caminhar com o apoio do Estado. Quando a gente pega, por exemplo, um modelo, a gente olha para a América Latina como um todo, você tem as oligarquias que praticamente se assenhoram do Estado, se assenhoram das propriedades. Exemplo,
Não estou defendendo isso, tá? Mas veja, quando a gente pega na Colômbia, por que surge um fenômeno como as Farc? As Farc surgem porque 98% das terras estavam nas mãos de quase 1, pouco por cento da elite colombiana. Aí as Farc faz um pacto com os partidos comunistas, que faz um pacto com os liberais. As Farc surgem, na realidade, não é que as Farc. O Partido Comunista faz junto com o Partido Liberais com o Partido de Centro-Esquerda. Liberais, comunistas e centro-esquerda fazem um pacto para derrubar aquela oligarquia. Aí que vão surgir as Farc no momento que os liberais assumem o poder. Por que eu vou fazer parceria com o comunista? A gente tem que produzir uma sociedade dinâmica, uma sociedade que produza, e não uma sociedade em que o Estado deixe de ser dono de uma oligarquia para ser dono, entre aspas, não estou dizendo que eles falaram isso, quem está falando sou eu, e não estou falando para ofender, mas imaginando na perspectiva daqueles liberais, um bando de maluco. Não, aí eles expurgam os comunistas. O que os comunistas fazem? Se organizam com um movimento guerrilheiro. E aí o que esse movimento guerrilheiro faz? A pauta, reforma agrária. Só tem um detalhe, no momento em que eles avançam no leste da Colômbia, eles tomam um território, aí eles descobrem as benesses do narcotráfico. Deixaram de ser guerrilheiros para modificar a sociedade, para se tornar narcotraficantes. E passam a controlar a produção de coca, passam a controlar os sequestros no país, passam a ser estupradores. Isso se tornou as Farc. Mas veja, estou citando o caso da Colômbia, que nos atinge diretamente, respondendo a pergunta, ou refletindo sobre a questão que você colocou. Quando a gente olha, a sociedade ela vai começando a se tornar emergente, em especial no final do século XX, década de 90. Ali a sociedade está emergindo. Só que ela emerge dizendo assim, eu sou a sociedade. Ou grupos específicos? Porque, por exemplo, é fato que na América Latina a esquerda acaba sendo mais organizada, por exemplo, aliás, extrema esquerda mais organizada dentro do Foro de São Paulo, por exemplo. Sim, sim. Né? E aí, quando você fala de sociedade emergindo, quer dizer o quê? Porque o que eu vejo são esses grupelhos, não é, que tentam, na verdade, ter uma estratégia latino-americana, não é, de extrema esquerda. Mas aí que está a jogada. Você tem os partidos de esquerda que pregavam a revolução, depois eles descobrem que a revolução é contraproducente para eles e passam a tomar as escolas, as igrejas passam a tomar os centros culturais para divulgar a visão de mundo deles, que é o que nós vemos agora. Isso foi pela América Latina inteira, no Brasil com maior eficácia. Sim. Tá? Mas qual é a grande questão? Quando fala que a sociedade civil vai emergindo, é que a sociedade civil descobre que ela pode, por intermédio dos seus movimentos e manifestações e entidades sociais, colocar as pautas daqueles que lhes governam. Porque antes não era assim, normalmente era como? Peguemos os governos de orientação mais à direita e que alguns tiveram militares no poder pela América Latina inteira. Parte deles fizeram mais empresas estatais e utilizavam o Estado como elemento da economia do que a União Soviética. Parte deles utilizava o Estado para construir estatais. Qual é a grande questão? A sociedade civil vai emergindo no momento que você tem modelo que o Estado está se sobrepondo à sociedade, e ali no processo de redemocratização, o que acontece? A sociedade como um todo vai olhar para aqueles que se organizaram melhor na esquerda, porque eles tinham um discurso sedutor. Eles tinham um discurso de dizer, nós somos a sociedade, nós somos a democracia, nós somos contra aqueles que nos Só que esses grupos, não é, que justamente falavam que o Estado se sobrepõe à sociedade, são aqueles que passaram a sobreviver apenas a partir do próprio dinheiro do Estado. Mas essa é a jogada. Eles se vitimizam e dizem que eles são os porta-vozes da demanda da sociedade que está emergindo e estão dizendo assim, exatamente porque houve o avanço e os movimentos sociais, as entidades sociais começaram a ter protagonismo no processo histórico, eles passam a dizer assim, e nós temos que resolver o problema da inclusão social. Como? Usando o mesmo Estado, que antes era tomado por uma oligarquia para ser tomado por eles. Para explicar, para encerrar a pergunta que você fez na questão da Colômbia. Ora, aí o que você tem? Vem a primeira onda vermelha.
A primeira onda vermelha, o que eles falaram? Temos que acabar com a desigualdade. Como é que eles fazem para acabar com a desigualdade? Aparelha todo o Estado, usa o Estado e investem no assistencialismo. Só que eles descobrem que se eles resolverem o problema do pobre, eles não têm vez. Por quê? Porque o capitalismo avançou, mostrou que era a melhor forma, o melhor modo econômico, que poderia produzir liberdade, poderia produzir riqueza. É um modelo que se esgota em si mesmo. É um modelo que se esgota em si. Aí eles passaram a investir no próprio Estado e usar o Estado como instrumento para os avanços que eles fazem. Mas o mais chocante, aí é que está. No momento em que eles aparelham o Estado, eles expandem o Estado de uma maneira tal para criar uma massa de dependentes do Estado. Massa de dependentes das empresas estatais, massa de dependentes dos cargos públicos, máximo de dependentes de tudo aquilo que você pode identificar, que se são dependentes do Estado, acabam sendo dependentes do governo, que acabam sendo dependentes do partido que tomou conta do governo e tem o ideal socialista. Aí eles criaram uma cadeia. Sim. Quando eles perdem o poder, porque eles esgotaram a capacidade da sociedade de produzir bens, esgotaram a capacidade de esgotar a sociedade, esgotaram a capacidade que eles têm de estragar a sociedade, o que acontece? Vem a onda de direita que fala assim, pelo amor de Deus, a gente quer liberdade, a gente quer produzir, a gente quer enriquecer. Eu não quero ganhar R$600 por mês, eu quero ganhar R$600 mil, eu preciso produzir. Me deixa ser livre para eu criar e empreender. Aí eles caem. Só que quando eles caem, a primeira coisa que fazem os governos à direita, que são os governos liberais, temos que fazer a austeridade, o saneamento do Estado. Só que para sanear o Estado, fazer a austeridade e sanear o Estado, vai gerar um período de desemprego que precisa atrair investimentos para dinamizar a economia e voltar a ter o emprego pleno. É um processo difícil, mas necessário. É que tem pouco tempo para fazer. 4 anos Sim. Não é o suficiente. Não à toa que aí o que aconteceu esses governos, Macri, Bolsonaro, e aí a gente vai pontilhando em vários lugares. Eles não tiveram tempo. Como eles não tiveram tempo e tem uma massa de pessoas na dependência, o que eles fazem? Vai à esquerda e começa a fazer o discurso. Foi o que levou o Petro, foi o que trouxe o Boric, foi o que trouxe o atual presidente do Brasil, foi o que trouxe o Fernandes. Ô, Suano, eu vou ter que ler esse comentário, Mafê. Teve gente aqui que falou, tá te parabenizando, Suano, mas disse que achava que você era comunista, era isso? Achava que eu era de esquerda comunista. Por quê, Vânia? Vânia, eu te agradeço muito. Pode, pelo amor de Deus, Vânia, deixa eu te... só para te explicar. Vânia, posso falar? Pode dizer, Vânia, né? Tá público? Vânia, que bom, Marcelo, que os seus olhos se abriram e você se uniu ao povo de bem dessa maravilhosa nação brasileira. Antes das eleições, eu considerava de esquerda, comunista. Parabéns por escolher o bem. Vânia, eu escolhi o bem há aproximadamente 46 anos. Deixa eu te dizer. Eu sou um defensor ardoroso do capitalismo. Veja, eu não sou um defensor de capitalismo de Estado, não. Eu sou a favor da privatização. E veja, é só acompanhar as minhas manifestações. Tudo deveria ser privatizado. Só uma coisinha ou outra que, por um tempo, interregno inicial, sou a favor da privatização de tudo. Sempre fui. Defendo o capitalismo. 2, eu defendo o liberalismo e a liberdade plena. 3, eu detesto qualquer ideia. Não, veja bem que nós temos que organizar as manifestações. Não existe freio para liberdade de expressão. Para isso você tem as punições contra os crimes de honra. Para isso você substitui a censura por um aparelho judiciário, um sistema judiciário eficaz, rápido. Se eu me sinto ofendido, se eu tenho um sistema judiciário que funciona, se eu me sinto ofendido, eu entro com uma ação com ele. Agora, eu não posso pedir a pessoa dizer aquilo que ela quiser a meu respeito. 4, vamos lá. Eu sou parlamentarista convicto. E 5º, para você ver que nunca eu serei comunista, eu sou um defensor da monarquia parlamentar britânica. Era um modelo que eu gostaria... Que, aliás, que muitos confundem, né? Monarquia como se fosse uma oposição à democracia. E não tem nada a ver. Tem nada a ver. Democracia é regime político. Monarquia e república são formas de governo. São coisas distintas. E detalhe, das 11 maiores democracias do mundo, Vânia, 9 são monarquias.
Ok. Tem um perguntando aqui, você é libertário, mas não responde que a gente leva Tá no bom. Político para mais, né? Para mais, vamos lá. Eu Sua, só posso fazer uma por favor, gozação? pode. Olha, eu sou formado na USP. Vocês não têm noção que é ficar Ixi, 17 anos comunista na mesmo. USP para sobreviver àquilo lá. Sabe como é que eu sobrevivia? Enquanto todo mundo dizia que era comunista, eu sabia que eu ficava assustado, porque eu ficava lendo escondido entre as estantes, e tinha na biblioteca da USP, lá no fundo, tinha um gradeado em que ficavam os livros secretos. Eu pegava os livros sobre o liberalismo e ia estudar lá, escondido. Não era com vergonha, era com medo de apanhar. E aí, só para que você tenha noção, quando as pessoas olhavam para mim e diziam, mas você parece que não gosta muito do modelo, e muitos stalinistas tinham lá, aí eu dizia assim, é que eu sou anarquista, eu pegava o livro do Bakunin e saía andando. Nada! Todos são idiotas, porque eu sou um defensor ardoroso da propriedade privada, em especial dos meios de produção. Ponto. Aquele negócio, não, que a gente tem que... Não. Você compra os meios de produção, são teus, e põe para produzir, que você gera emprego. Está explicando muito vai... isso. Não, mas eu estou dizendo, só isso, e é um orgulho que eu tenho. Uma vez o Emílio me perguntou, e começou a falar o meu coelho, você tem uma coisa que você não falou, que é o meu grande orgulho. Eu passei 17 anos na USP sem me contaminar pela esquerda. Isso é a grande medalha que eu tenho na minha vida. Graças a Deus. Né? Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Agora eu jogo para ti. Não. Agora nós vamos para o próximo quadro. Já para o próximo, eu falei muito, acabei de monopolizando. Não, mas está ótimo. Nós vamos continuar acompanhando lá o cenário na Colômbia e nos outros países também. Mas agora nós temos o quadro De Olho no Conflito, Suano. Sim, aí eu vou fazer a leitura e vou te passar a pergunta. Agora, só para ver uma coisa. Vânia, agora eu fiquei incomodado. Vânia, pelo amor de Deus, se você quer ver como eu não sou, pega o livro Como Destruir o País. Subtítulo: Uma Aventura Socialista na Venezuela. Não tem como. Acho que é por... Não tem como. Ali, e no final tem um quadro que separa esquerda de direita. Aí você dá uma olhada lá para você ver. Não tem como alguém dizer que eu sou comunista. Meu Deus, nunca. Eu acho que ela fez isso de provocação. Ela fez isso para me dar um presente. Com certeza, com certeza. Vamos lá? Ela quis te irritar. Não quis me irritar, não. Ela me deu um presente, eu tenho certeza. Vânia, obrigado. Um beijo para você. Você me deu um presente maravilhoso, que eu tive a oportunidade de explicar esses elementos que são essenciais. Mas vamos lá. De olho no conflito. Erdogan, para quem não sabe, Erdogan é o presidente da Turquia, tá? Culpa o Ocidente por situação em Gaza. Enquanto o presidente turco, Erdogan, abandonou qualquer aparência de neutralidade no conflito Israel-Hamas, entre aspas, não está no teleprompter, mas vou dizer, grupo terroristas, de marginais e monstros, Hamas, Israel contra esses monstros. A aproximação entre Turquia e Israel está agora em frangalhos, se não morta. Israel anunciou em 28 de outubro que iria chamar de volta os seus diplomatas na Turquia para consultas em protestos contra declarações graves de autoridades turcas sobre o conflito. Autoridade não, do próprio Erdogan, do presidente da República. Falando num comício pró-Palestina em Istambul no início do mesmo dia, Erdogan chamou Israel de criminoso de guerra. Tá brincando, né? Mas tudo bem. Devido à situação na faixa de Gaza. Em um discurso de 1 hora, Erdogan também repetiu a sua afirmação de que o Hamas não era uma organização terrorista, descrevendo Israel como um ocupante. À medida que Israel se prepara para expandir as suas operações terrestres em Gaza, a disputa entre os dois países deverá intensificar-se nas próximas semanas. Dani, eu vou jogar essa para você começar a falar. Por quê? Porque você participou de uma missão em Israel, fez o curso de jornalismo em áreas de conflito, em jornalismo de guerra. Você sobrevoou o Estado de Israel, inclusive com medo, porque eu fiquei sabendo que lá todos vocês tinham que assinar um documento sabendo que a qualquer hora o míssil poderia derrubar o helicóptero de vocês. Isso no momento pacífico, né? Sim, você esteve de frente para a linha em que os mísseis do Hezbollah, já no outro lado, lá na fronteira com o Líbano. Foi Gaza mesmo. Foi em Gaza mesmo? Você viu? Então foi em Gaza, desculpa. Eu então, estive também na fronteira com o Líbano, mas os mísseis eu gostaria que você avaliasse essas declarações do Erdogan, com todo respeito. Suano, eu acredito que, na verdade, ali não tem nada para ser avaliado, porque já é o esperado, não é? O Erdogan, ele colocou ali um governo, ele tem um governo na Turquia que nós não podemos considerar como um governo democrático.
até mesmo que ele considera como grupos terroristas, não é? Isso como diria alguns governantes aqui no Brasil, né, que a democracia é flexível. É relativa. Democracia é relativa. Lá para o Erdogan, o terrorismo ele também parece ser relativo, sabe? Por quê? Aliás, brasileiros não, mas turcos residentes há muitos anos aqui no Brasil foram categorizados pelo governo do Erdogan como terroristas, né? São parte, na verdade, de um grupo chamado Hizmet, e eles têm várias ações sociais, tinham, né, dentro da Turquia, várias escolas também, fora da Turquia também, movimento bonito, com ações bonitas na área de educação e várias outras também. Só que eles passaram, como eles são opositores ao governo do Erdogan, não é? Eles passaram a ser considerados terroristas. E, aliás, até tentaram, não é, deportar, levar para a Turquia alguns desses turcos que estavam aqui no Brasil, mas felizmente não conseguiram ali no período do próprio governo Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro impediu. Isso, que conseguiu impedir que esse tipo de ação ocorresse. Desculpa eu te interromper, eu espero que reconheçam que o Bolsonaro fez. Exatamente. Porque a tendência natural é achar que vão ficar do lado de indivíduos que vão chegar no poder porque gostam de inclusão social, gostam de falar em inclusão social. Foi o Bolsonaro que defendeu esse grupo. Eu já não sei o que aconteceria neste governo, não é? Mas, de fato, no governo passado, eles conseguiram garantir continuar no Brasil, não é? E com seus direitos garantidos no nosso país. Não é? Eles e as suas famílias, não é? Porque todos eles têm famílias aqui no Brasil também. Agora, considerando novamente a Turquia, é até interessante que eu vi um comentário esses dias de uma moça que eu coloquei assim, alguém estava falando justamente sobre essa questão do Hamas e colocaram uma notícia da Turquia, não é, para dizer das atrocidades de Israel. E aí eu não me aguentei e eu comentei assim, você sabia que a Turquia não é um governo democrático? Ou seja, você está utilizando um meio de comunicação turco como fonte para simplesmente atacar gratuitamente um país que está tentando se defender de um grupo terrorista. E aí uma outra falou assim, que eu sou brasileira e eu estou passando um tempo na Turquia e eu posso te garantir que é uma democracia. E aí eu coloquei, mas quais garantias você está colocando para dizer que a Turquia é uma democracia? Por exemplo, você começar a caçar jornalistas é uma democracia? Você começar a caçar e prender opositores é uma democracia? Sem querer retirar o teu argumento, no Brasil é. Pois é. No Brasil, caçar jornalista eu acho que é. Continuando, não é? Você simplesmente retirar, não é, o poder também daqueles que ainda restam como opositores dentro do sistema político é uma democracia? A pessoa nunca mais respondeu. Mas porque simplesmente vai viajar na Turquia achando que é umas mil maravilhas, mas não sabe efetivamente o que acontece no país. Não é? Porque está achando que está no meio da novela Caminho das Índias ali. Entendeu? Não é verdade? A pessoa vai achar que tá na novela. As pessoas pegam a novela e acham que a novela é a realidade do país. A Perril aqui. Gente, eu já vi cada notícia absurda. Eu vi hoje desculpa sair do script aqui, mas de uma brasileira que saiu pelo mundo, uma Fê, viajando, resolveu ali para o Senegal e vários países ali da África que estão em conflito, né, que tem grupos terroristas, e ela simplesmente sumiu por muito tempo. E aí ela apareceu chorando, dizendo que passou por umas situações difíceis, que ela foi abusada. Mas é óbvio, onde que esse povo está com a cabeça de sair do país, primeiro, sem segurança, sem saber para onde está indo. Eles acham que é tudo as mil maravilhas, sabe? Que você está indo para uma aventura e que o mundo é nosso, que tudo bem, sabe? Não. O mundo também tem sérios problemas e cada país tem seu problema, e antes de você sair do seu país, se prepare para o que você vai fazer, porque você pode entrar numa situação extremamente perigosa. Agora voltando, Suano. Posso fazer um comentário antes? Olha que coisa curiosa. Eu gostaria de ver que Sua Excelência o presidente Erdogan considerasse o PKK um partido político, que é o partido do Kurdistão. Sim. Eu gostaria que eles considerassem. Porque eles consideram o PKK um grupo terrorista,
que quer construir o Kurdistão, que quer pelo menos ter mais autonomia. E aí? Por que o Erdogan não se considera o PKK um partido legítimo? E lá eles consideram terrorista. Desculpa ter te interrompido. Não, imagina, Sono. Então, já era esperado. E, aliás, o Erdogan, ele vem cada vez mais aderindo a esse discurso anti-ocidental, porque é a forma também dele garantir e se fortalecer no poder, porque ele precisa ampliar a sua esfera de influência e ele precisa fazer alianças também com aqueles que estão se colocando como anti-ocidentais. Portanto, aí eu vejo uma onda muito preocupante, não é, de anti-ocidentalismo, não é, que vem cada vez mais ganhando força, não é, Suana? Como você vê esse quadro também? Olha, eu vou te dizer o seguinte, a Turquia, ela é ocidentalizada. A Turquia, ela segue parâmetros daquilo que nós produzimos, tanto no Ocidente, seja de democracia, seja... Ela tenta seguir. Eu vou falar algo aqui que algumas pessoas vão ficar horrorizadas. Vocês sabem quem foi que modernizou a Turquia? O nome dele é Mustafa Kemal, que foi um militar que transformou a Turquia, modernizou a Turquia, ele acabou e ele simplesmente fez com que na Turquia se estabelecesse os parâmetros e instituições do que nós estávamos produzindo no Ocidente. Isso início do século XX. O Mustafa Kemal, primeira metade do século, o Mustafa Kemal foi o cara que modernizou e fez a Turquia ser o que ela é. A Turquia já é ocidentalizada. Sim. Qual é a grande questão quando a gente fala do Erdogan? O Erdogan, ele foi um cara que defendeu a democracia enquanto nós tínhamos um parlamentarismo na Turquia. E lá, num determinado momento, ele era primeiro-ministro, aí ele conseguiu ascender à presidência da República, mudou a Constituição, acabou com o parlamentarismo e criou um sistema presidencialista. E um sistema presidencialista é que ele seria eleito continuamente. Aí ele simplesmente matou totalmente a democracia na Turquia. Esse foi o momento em que ele perseguiu vários grupos, dentre eles o Hizmet, que é um grupo só, foi um dos que ele perseguiu vários grupos, e ele tentou acabar com o sistema de escolas que tinha parâmetros mais ocidentalizados e via, inclusive, o Islã de uma forma como uma religião de foro íntimo e não uma religião do Estado. Aí o que ele faz? Ele incorpora os parâmetros mais fundamentalistas para ele ter o controle sobre toda a sociedade. E ele migrou para um modelo autoritário, nunca na direção não apenas de um autoritarismo, mas não apenas de um regime autoritário, mas de um regime ditatorial. É interessante que a Turquia, sempre tentou ser mais um país dentro da União Europeia, né? E a União Europeia nunca aceitou. Nunca aceitou. Olha que coisa curiosa, a União Europeia aceita, não a União Europeia, a Europa aceitou a Turquia na OTAN, isso desde o início, não desde o início, num determinado mais desenvolvimento da OTAN, mas nunca quis colocar a Turquia na União Europeia. Eu, particularmente, sempre fui contra a Turquia na União Europeia, mas não pelo fato da Turquia não ser ocidentalizada, ou não ser modernizada, ou não ser uma democracia, porque tem que ter parâmetros claros, institucionais, para a União Europeia aceitar um membro. Mas por uma razão simples, porque a Turquia, ela é a fronteira com o Oriente Médio. Sim. E isso para mim sempre foi um problema. Mesma coisa com a Ucrânia. Eu sempre vi, não dá para a Ucrânia entrar na OTAN e na União Europeia. Por quê? Porque ela é a fronteira com aqueles adversários históricos ou com aqueles que ainda estão tentando produzir pontes com o Ocidente. Então, eu sempre vi a Turquia mais como um algodão entre cristais. E o Ocidente investindo muito lá. Sim. Investindo. Para quê? Para que a Turquia pudesse cada vez mais ter os seus parâmetros adequados de pontes com o Ocidente, mas não ser na União Europeia. Eu sempre fui contra. A OTAN já é um risco, mas para ver como a Turquia sempre pensou autonomamente, Dani. Nos momentos em que a OTAN quis bater ou brigar com a União Europeia contra a Rússia, ficou do lado da Rússia. Pois é. Pois é, e é a OTAN. A Turquia se apresentou no lugar da OTAN e da União Europeia para dizer eu serei o mediador entre Rússia e Ucrânia. E o Putin falando direto com Erdogan. Ora, a Turquia derrubou um caça russo. Aí todo mundo vai ter a guerra porque ela é OTAN, os russos vão reivindicar. Não, o Putin ligou para o Erdogan, conversaram, resolveram o problema. Da mesma forma que a Turquia, ela participa de várias operações ao lado da Rússia.
mesmo sendo OTAN, para ver como a Turquia é um caso. Aí essa moça que vai passear pela Turquia e ela vai naqueles bazares lindíssimos, maravilhosos, cheios de ouro, é claro que todo mundo vai tratá-la como se fosse uma princesa, porque eles querem vender. Isso é em qualquer lugar do mundo, minha cidadã. E com todo respeito, não se deixe levar. É uma piada muito indecente, eu não vou contar não, mas não tem nada a ver de misoginia, nada disso não, é uma piada muito indecente, mas que fala, não vou colocar indecência, mas que o indivíduo vai para o céu, achava o céu chato, aí pede para Deus, eu vou tirar a indecência do coisa, tá? Pede para Deus para conhecer o inferno, porque não é possível, o céu é muito chato. Aí Deus manda ele para o inferno para ficar uma semana. Quando ele chega lá, eram festas, tudo maravilhoso, todo mundo bebendo, era um carnaval eterno, um carnaval estilo brasileiro. Aí ele volta para o céu e falou assim, eu quero ir para o inferno, porque isso aqui é muito chato, o inferno é aqui. Aí São Pedro, você tem certeza? Tem. Manda ele de volta para lá. Quando ele chega lá, aí é que vem a realidade, vem um grupo de recebê-lo, só indivíduos muito poderosos, muito dotados intelectualmente. Aí ele, agora vem cá, querido. Aí ele falou, mas peraí, cadê aquela festa? Ali era a sala de visita. É o que vai acontecer. Essas pessoas, quando vão passear, vão para a sala de visita. E elas acham que estão conhecendo o país. Exatamente. E é uma sala de visita para turista que quer ser enganado. É isso mesmo. Vão lá, são muito bem tratados e acham, não, eu conheci a realidade do país. Conheceu nada. Vai lá para ver o que acontece no dia a dia. Aí você vai saber o que é a realidade do país. Que nem vinha aqui no Brasil. Vai assistir um desfile de carnaval, você acha que o Brasil é uma festa eterna. Vem viver aqui no dia a dia e pegar ônibus para você ver quantos tiros você vai levar. Da hora que você pega o ônibus até chegar na tua casa. Vem para cá. Fala para esse pessoal. Veja, sala de visita é uma maravilha. Desculpa ter te interrompido. Não, imagina, vamos continuar aqui com o ódio ao Ocidente. Não, né? Vamos continuar com o ódio ao Ocidente. Olha, com todo respeito. O que Abraão produziu para a humanidade, como Abraão? Os hebreus, os árabes, e vamos substituir povos e colocar judeus e muçulmanos e cristãos. Somos descendentes de Abraão. O Ocidente foi produzido, o Ocidente é uma coisa espetacular que foi construída de uma forma ao longo de 2.500 anos de sangue derramado. Se nós colocarmos a contagem abraânica, vai quase 5.000 anos. Tá? De muito sangue derramado. E só o Ocidente é capaz de produzir algo que é produzir gente que o odeia exatamente por esse indivíduo ter a liberdade de falar que o odeia. Olha que coisa absurda. Só o Ocidente é capaz de fazer isso. Mas é o ódio ao Ocidente. E para a gente ver esse culto ao ódio ao Ocidente, com todo respeito à sua excelência, o presidente Vladimir Putin, que eu tenho uma interpretação histórica do seu papel e aquilo que ele fez, quais são as suas culpas, mas o que ele fala? Putin culpa o Ocidente, a Ucrânia, depois que uma multidão invade o aeroporto russo para capturar judeus. O presidente Vladimir Putin acusou o Ocidente e a Ucrânia de provocarem distúrbios dentro da Rússia depois de manifestantes na região predominantemente muçulmana do Daguestão terem invadido um aeroporto para apanhar passageiros judeus num voo proveniente de Tel Aviv. Aí eu jogo para ti. O que você acha? Teremos vídeo? Opa, vamos colocar o vídeo. Não vai tentar. Vamos... Não, quero ouvir você, Marcelo, porque você tem um conhecimento bastante vasto aí sobre a Rússia. Eu gosto da Rússia, eu tenho carinho pela Rússia, eu tenho carinho pelo povo russo. Nós já estivemos na Rússia, sim, também tivemos essa oportunidade. Como é que você analisa toda essa situação? Obviamente, o Putin se coloca cada vez mais como anti-ocidental. Esse discurso, ele vem ganhando cada vez mais força e cada vez mais aliados, não é? Onde esse discurso pode atingir, não é? Nós estamos numa movimentação para uma guerra maior, para algo maior, ou ainda é essa questão de influência mais localizada para tentar influenciar tanto ali na guerra da Ucrânia, quanto na questão do próprio Oriente Médio também? Olha, a única culpa que eu vejo do Ocidente aí é não ter sido competente para ocidentalizar ou aceitar a Rússia entrar no Ocidente. Esse foi o grande erro. E aqueles que podem dizer que eu estou defendendo o Putin, eu não estou defendendo nenhum deles. Sabem quem eu estou usando? Veja bem, hein? George Kennan. O Mr. X, que no final da Segunda Guerra desenvolveu a estratégia de contenção da expansão soviética pelo mundo.
o Mr. X, escreveu a teoria da contenção. Henry Kissinger, que em 2014, 2015 escreveu um livro, esse é a direita, dizendo qual seria o melhor papel para a Ucrânia. Eu também sou a favor de que ele deveria, como Kissinger, que a Ucrânia deveria ser uma ponte, uma porta entre os dois mundos e deveria enriquecer com os dois. E detalhe, quando eu falei que eu tenho o maior carinho pelos russos, eu tenho o maior carinho, eu sou apaixonado pela Ucrânia, e eu não consigo aceitar uma guerra entre Rússia e Ucrânia que poderia ser evitada. Para começar, o Putin tomou uma decisão errada, ponto final. Ele tem culpa porque ele começou. Então não vamos passar a mão na cabeça. Mas são dois povos que têm a mesma origem. São povos irmãos. Se não forem o mesmo povo, você vai na Rússia, a quantidade de indivíduos que tem pai, avô, tio, que é ucraniano, ou vai na Ucrânia, a quantidade de indivíduos que tem pai, avô, tio, ou mãe, pai, o que quer que seja, que é russo, é gigantesca. Os idiomas são parecidos. Sim. Tá? Então, continuando. E o terceiro que eu vou citar é o Samuel Huntington. Quem é o Samuel Huntington? Só porque vocês têm noção, Samuel Huntington foi formado na Academia Militar de West Point. Esse é direita, lá nos Estados Unidos. Conservador, republicano. As teses deles é de que nós deveríamos pegar a Rússia, aproveitando o fato de a Rússia ser ortodoxa, cristã ortodoxa, ou seja, ter a mesma origem cristã, ou melhor, tem uma base cristã na sua sociedade, nós deveríamos ter trazido a Rússia para cá. Esse é o primeiro ponto. Tá? Cometemos esse erro. Isolamos a Rússia e colocamos um país que tinha tudo para ter contencioso fronteiriço com a China, colocamos no colo da China, não querendo demonizar os chineses, porque os chineses estão fazendo o que eles precisam para sobreviver. 1,4 bilhão de pessoas, eles estão tentando sobreviver do jeito deles. Agora, eu acho que os russos são mais ocidentais do que os chineses. Os chineses são modernizados, não são ocidentalizados. Sim. Tá? Os russos são ocidentalizados. Os russos são ocidentalizados, diferente. E foi um erro que nós cometemos. Aí o que a gente está vendo... Isso para mim ficou bem visível, né? A gente teve na oportunidade de estar na Rússia, também tive a oportunidade de estar na China, e essa diferença realmente ela é visível. Você tem a questão da modernidade, né, que é um fato, não em todos os lugares, óbvio, mas em boa parte ali é visível a questão da modernidade, mas não da ocidentalização, que isso é mais perceptível lá na Rússia. Não, a Rússia é ocidental. Agora, o que faz... Se você pega a Rússia do Oeste, a Rússia do Oeste é Ocidente. Eles são europeus. Sim. E se sabem europeus, se consideram europeus. Da mesma forma que a Ucrânia. A Ucrânia é totalmente Ocidente. Agora, faz Por isso sentido, que o que a União Europeia fez com a Ucrânia não se perdoa. Ela não poderia ter permitido essa guerra iniciar. Não é não ter deixado a guerra continuar. Não é isso. Não poderia ter permitido que essa guerra se iniciasse. Mas apesar, não é, de a gente detectar, né, visualizar que lá na Rússia existe essa ocidentalização, no entanto, ganha cada vez mais força esse discurso anti-ocidental, né? Por causa da necessidade de razão de Estado. Olha o termo. Razão de Estado. É por causa de razão de Estado. Você tem um presidente que está numa guerra com um país e esse país ele tem um apoio de um conjunto de países que se dizem ocidentais e não identificam a mim como ocidental. A mim, que eu estou falando como se fosse a Rússia. Qual é a questão, então? É muito simples. Ora, eles simplesmente tomam, a partir de então, o Ocidente como um discurso inadequado para a sua cultura e a sua civilização. O vídeo lá do ocorrido na... Qual que é o nome do local lá? Que foi no Daguestão. Foi no Daguestão. Eu não estou lembrado o nome aqui agora. Vai entrar o vídeo? Vai entrar o vídeo? Show. É assustador. Centenas de manifestantes invadiram a pista e o terminal de embarque para caçar israelenses que chegavam de um voo de Tel Aviv. Elas fazem de conta que não está tudo ok. Israel é o problema. Não é não. Eu não imaginava que em pleno século XXI, né, nós acompanharíamos esse tipo de selvageria. Posso colocar dessa forma. Está colocando o vídeo. Porque é inacreditável. Estão lá aguardando, né, os judeus dentro deste voo ali para simplesmente agredir, né, e possivelmente até matar. Matariam. Eles matariam, sim. Eu vou te dizer, o nome que se deu para isso, historicamente, é pogrom.
Eu acho Sim. que é essa a pronúncia. Pogrom, Tá? São os pogrões. O que são? Ao contrário que se pensa que é coisa da Alemanha da década dos 30, não. Isso já aconteceu no final do século XIX, início do século XX na Rússia. É um termo muito... É um termo, eu não sei se seria um termo russo, mas é um termo que foi disseminado mais pela Rússia. Ocorreram pogroms ao longo da história da mesma configuração, o que significa, no frigir dos ovos, de uma maneira muito simples. Quando um determinado grupo não é apenas segregado, mas ele é massacrado com a anuência, com a omissão, com o apoio ou com o estímulo dos governos que não querem aquele grupo ali. Na Noite dos Cristais, na Alemanha, qual era a prática? Grupos saíam, quebravam as casas, quebravam as lojas, tocavam fogo, espancavam judeus na Alemanha, na chamada Noite dos Cristais. Mas não foi isso não, você tem a Noite de São Bartolomeu, em que teve uma questão religiosa, mas aí já não tem mais a ver apenas exclusivamente com judeus, eram católicos e muçulmanos. Isso é século XVI, eu tenho a impressão que é a Noite de São Bartolomeu. Alguém me corrija, por favor, se tiver aí, corrija no chat. Mas o mais comum era na Rússia, olha só. na Rússia Imperial. Ali é que você tinha os pogrões. Tanto que o termo vem dali. A Josineide colocou assim no chat, Suano. Quem assistiu a série The Walking Dead? Viraram zumbis. Viraram zumbis. Viraram zumbis. Quem virou zumbis? Vou esperar aqui a Josineide. E olha só, Suano, tem o Papaco aqui, disse o seguinte, a geopolítica é o tabuleiro das hipocrisias. Eu diria que a geopolítica é o tabuleiro das necessidades concretas dadas pelo espaço e pela posição. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu tenho aproximadamente 12, 15 anos ido na mídia tentando arrogantemente, as pessoas dizem que isso é arrogância, não é fazer uma correção, é restaurar a ordem dos conceitos. Tá? Relações internacionais são uma coisa, política internacional é outra, geopolítica é outra e geoestratégia é outra. As pessoas têm o hábito de igualar, não é equivaler, é igualar, porque equivalentes são coisas diferentes que produzem o mesmo efeito, tá? Mas igualar geopolítica à política internacional. O que é um ambiente das hipocrisias é a política internacional, porque é da natureza da política você trabalhar em relação à lógica do poder. A política internacional é a lógica do poder entre os atores estatais e alguns que podem confrontar. Vamos colocar um outro tipo de ator que não é estatal que pode confrontar? Elon Musk. Sim. Esse pode confrontar. Esse é difícil. Esse entrou no jogo da política internacional, mas isso é uma realidade contemporânea, porque quase constantemente a política internacional é feita entre estados. Ora, a geopolítica é uma teoria do poder que serviu como instrumento de análise para fazer política externa, a maneira como um país se relaciona com os demais países do mundo e os demais atores no mundo, mas se baseia essa teoria do poder no espaço que um país ocupa e na posição em que ele está no globo. Como assim espaço e posição? Espaço é o território e tudo que tem dentro dele. Povo, riquezas, infraestrutura, o que quer que seja. Porque dá riqueza e dá poder. E a posição? A posição diz respeito à quantidade de ações que você tem que fazer para se defender ou para melhor se relacionar com os outros. Exemplo, o que é mais bem posicionado em termos de poder? Brasil ou Índia? É óbvio que é a Índia. Por quê? Porque a Índia ela faz uma projeção no Oceano Índico e ela fica de frente para o Estreito de Málaga. Ora, ali passa 70% a 75% do petróleo que vai para a Ásia. Então tem que ter base ali. É óbvio que para o mundo a Índia é mais importante que o Brasil pela posição no globo. E aliás, que está dando um show de diplomacia, né? A Índia é uma coisa assustadora. Ela tem 1,4, a Índia tem 1,4 para 1,5 bilhão. A China tem 1,3 bilhão, né? Ela tem 1,4 de uma população que a gente diz assim, chega a 1 bilhão de pessoas famélicas ou pessoas um nível de pobreza. Sim. Tá? É triste e eles têm que resolver isso. Só tem um detalhe, eles têm 1,4. Sim. Significa que tem 400 milhões de pessoas que estão de classe média para classe alta. Se a classe alta deles, rica e tecnológica e culta, forem 100 milhões, é a metade do Brasil. É gente pra caramba. É uma Alemanha que tem lá. Sim. Por isso, a Índia, e ela tem um sistema de castas que ainda queira ou não queira, ainda percorre a cultura deles, isso a gente pode falar uma outra oportunidade, mas isso acaba fazendo com que a Índia ela tenha
mais capacidade estratégica e inteligência diplomática. Eles são brilhantes. E eles se comportam melhor. Melhor do que país que tem 200 milhões de habitantes e acha que vai matar a fome do mundo ou resolver o problema da guerra numa rodada de cerveja. Cria vergonha, né? Mas continuando, a gente tinha falado, tinha trazido porque... Agora só para lembrar a questão do Ocidente. Isso. Suano, agora eu vou pedir, não é, para nossa audiência dar o like, compartilhar essa live, não é, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando e disseminem para novas pessoas também, porque agora nós vamos entrar aqui no quadro Top Secret. Esse é delicioso, isso. É isso, eu quero que tu fales disso. Quadro Top Secret, ações de espionagem. Você quer continuar, Suano? Eu posso fazer a leitura. China altera a lei de segredos de Estado. A China está realizando alterações importantes à sua lei de segredos de Estado, incluindo a proibição de todos os funcionários públicos com acesso a segredos de Estado viajarem para o estrangeiro sem aprovação prévia. Isso é genial, meu Deus do céu. O ser humano, ele é capaz, quando ele é autoritário e quando ele é ditador, ele é capaz de pensar cada bobagem com laivos de genialidade. Só voltando um pouquinho, o estrangeiro... Essa é a primeira alteração em uma década. Dani, você que esteve na China, esteve numa região uma cidade na qual tem um prédio gigantesco que poucas pessoas divulgam isso no mundo, mas aquele prédio é exatamente para trabalhar com guerra cibernética. Isso é verdade. Aliás, esse foi um momento bem tenso para mim, não é, Suano? Porque eu fui lá para falar sobre economia, não é, e o posicionamento das mulheres nos BRICS naquela época, e aí... Uma das donas do evento, eu estava em Xangai naquele dia, descobriu que eu era especialista em tráfico de seres humanos. E ela pediu para eu falar sobre isso no evento. E aí eu comecei a me tremer toda, porque eu estava dentro da China, não é, para falar sobre tráfico de seres humanos nos BRICS. Não é? Realmente foi um dos temas, foi um dos dias mais tensos da minha vida, mas eu consegui sair viva de lá, graças a Deus, não é? Agora, voltando, com relação a essa questão da mudança conceitual da lei de segredos de Estado lá na China, é o seguinte: a população, especialmente os empresários, neste momento, eles estão querendo que a China defina exatamente o que é segredo de Estado, porque afinal, tudo pode ser segredo de Estado lá da China. Se o Estado for total, tudo é segredo de Estado. Ainda mais lá que as empresas, elas sempre têm como sócio o Estado chinês. Sim. O Estado chinês, ele está presente em absolutamente tudo. Ou seja, se o Estado está presente em absolutamente tudo, qualquer coisa pode ser um segredo de Estado. Então, por qualquer motivo, qualquer cidadão, qualquer empresário, obviamente, considerando o próprio sistema chinês, pode ser preso com a alegação, não é, de que é um espião ou de que está interferindo ou vazando segredos de Estado. Você foi no ponto. Porque uma lei como essa, que estabelece o segredo de Estado, dá ao Estado, ou melhor dizendo, ao governo, ou melhor dizendo, ao burocrata, ou melhor dizendo, aquele que está no poder, a possibilidade, o poder de interpretar quem é e quem não é espião. Exatamente. E em qualquer lugar do mundo, espião não é bem tratado. Simples assim, ok? Talvez em alguns países, nos países ocidentais, porque existe a ética dos direitos humanos. É o que norteia a configuração dos estados ocidentais. Ali, nós temos isso muito bem configurado. Mas em estados que não têm isso muito bem, não tem uma bela configuração, espião é tratado da forma adequada para eles. E adequado lá é na pancada. E aí vem essa questão, Marcelo, que foi colocado aqui, que você leu, né? Você estava falando sobre a proibição, né, de funcionários públicos que têm acesso a segredos de Estado da China, não é, sair do país sem autorização prévia. Ora, mas se você não tem o conceito, o que é exatamente, né, segredo de Estado, sim, se você é um funcionário
público, tudo é segredo de Estado, né? Então, obviamente, você não pode sair do país. Não, e olha que coisa curiosa, como você falou, lá as empresas têm que ter o dedo do Estado, Isso. ou tem que ter uma parceria com o Estado, uma joint venture, o que quer que seja, que tem que ter, ou com uma estatal, ou com o Estado propriamente dito, sendo dono. Olha, eu não sei se daria, eu não sei se existe essa expressão em algum lugar do mundo, mas seria quase uma parceria com uma certa iniciativa privada que a eles são dados direitos, ou a ela é dado o direito de ficar bilionário, mas como se fossem considerados, eu não sei se existe essa expressão em algum lugar do mundo. Eu vou inventar essa expressão agora, como se fosse assim, campeões nacionais. Tá? É assim, você é meu campeão, então você faz uma parceria comigo, você vira bilionário, mas eu também viro bilionário. Eu quem? O Estado? Se fosse o Estado, seria a sociedade? Não, alguém. Então, é mais ou menos a seguinte situação. Se porventura tudo lá é uma relação entre o nacional e o campeão, tá? Existe essa parceria, ou eles são obrigados, ou são sócios, sabe o que ocorre? Tudo é segredo de Estado. Isso. Foi só para complementar, essa foi a crítica que eu fiz quando ocorreu uma leva de privatizações no Brasil. E quando foram me perguntar, eu falei, claro que eu sou contra essa privatização. Como assim? Olha agora a Vânia. Como assim? Você é comunista? Eu disse, não. A questão não é essa, não. A privatização está sendo feita errada. Então você quer que haja um processo de adaptação na educação tanto que... Não, nada disso. Muito simples. Como é que eu vou abrir uma privatização para uma empresa estrangeira que vem fazer investimentos aqui e essa empresa pertence ao governo ou a um Estado estrangeiro? Ele deixa de ser estatal aqui para ser estatal do outro, então nós perdemos a nossa soberania. Porque se eu vendo para uma iniciativa privada ou investidor aqui, se esse cara encher o saco, ele vai sofrer as consequências. Agora imagina uma empresa que vem aqui, por exemplo, compre toda a nossa parte de energia elétrica e ela pertença a um estado, um outro país. Qualquer problema que eu tiver com essa empresa é um problema de relações entre estados. Deu! Isso. A gente precisa de arma. É exatamente para lutar. Só adicionando uma informação a isso tudo que você está explicando, Marcelo, quem está defendendo, aliás, com bastante força, que tenha uma definição do que é, afinal, segredo de Estado, é a própria Câmara de Comércio da União Europeia na China. Imagina. Por quê? Porque as empresas estrangeiras, quando elas vão lá para a China, elas precisam também abrir a sociedade para o Estado chinês. É isso aí. Né? Para o Estado e você chinês. Precisa fazer a transferência de tecnologias sensíveis, tem que transferir o know-how. Exato. Olha que coisa curiosa. Exemplo, eu teve um período quando estava no Rio Grande do Sul, foi muito maravilhoso, porque nós sentimos no Rio Grande do Sul, quando eu estava lá, a pancada que o nosso setor calçadista estava tomando. Isso. Por qual razão? Pessoal, se vocês tiverem a oportunidade, digita no Google ou Google, para aqueles que são mais, digitam lá no Google e vá lá e coloca assim, sapatos chineses. Vejam a qualidade e o preço. Sabe onde que eles aprenderam a fazer isso? Com empresas ocidentais, dentre elas brasileiras do Rio Grande do Sul e aqui de São Paulo. Que iam para lá, não, lá eu vou produzir bastante e vou ter o mercado consumidor chinês. Chegava lá, tinha que passar o know-how, tinha que passar a tecnologia. Hoje os sapatos chineses dão um show de qualidade e elegância e resistência. Aprenderam conosco. A Mafê tá tentando achar, ela não tá encontrando. Olha, aprenderam conosco em alguns outros países. Ora, aí, detalhe, olha que coisa curiosa, aí passa o know-how para eles. E sabe por que eles vai para ver? Eu tenho certeza que os chineses vão controlar o século XXI, porque são mais espertos, são mais inteligentes, são mais determinados, inteligentes em termos da inteligência, comparando o indivíduo com o indivíduo, em termos de planejamento estratégico para o país. Sabe por qual razão? Sabe por que eles estão preocupados com essa questão de segredos de Estado? Por uma razão muito simples. Porque eles sabem o que é pegar a tecnologia dos outros, não pagar nada de direitos autorais ou de propriedade intelectual. Calçado da China chega ao Brasil ao preço médio de 1,72 dólares. Ou melhor, 1,72 dólar, que aí não é plural, o par. E é forte ameaça à indústria brasileira. Para vocês, ó, que acham que lá vão aprender, porque vão pegar o mercado chinês. Não, eles são inteligentes, eles fecham, por isso que eles não querem essa questão de segredo de Estado. Se o Estado participa de tudo, os empresários são obrigados a transferir tecnologia, aquilo que eles desenvolvem lá e não foi desenvolvido aqui,
Eles podem simplesmente correr para cá, para o Ocidente, e passar a tecnologia de lá. O que o Estado chinês fala? Não, nós não somos ocidentais. Nós, chineses, não somos otários. Nós vamos impedir que a nossa tecnologia vá lá para fora. Não, você lembra do Xiaomi? Sim, sim. Xiaomi ali, quando você pega o Xiaomi, que é um telefone interessantíssimo, dá uma olhada no Xiaomi, dá uma olhada na Apple. Você acha que eles aprenderam a fazer telefone como? É interessante que lá na China, Marcelo, quando você vai, por exemplo, você olha assim, tem o KFC. Sim. Do lado você tem uma outra marca, só que com a identidade visual idêntica, não é, só que com outro nome em chinês, não é? Imitando absolutamente tudo, o produto, mas é chinês. É chinês, só muda uma coisinha ali, é chinês. Mas toda a identidade visual é idêntica, assim, ao lado Subway, né? Tem o Subway normal que a gente conhece. Do lado eles colocam o concorrente ao lado, com a mesma identidade visual, né? E não é nem o nome Subway em chinês, não. É um outro nome mesmo, só que uma cópia. É o Subway com outro nome. Simplesmente, não, eu copio, porque não tem respeito pela propriedade intelectual. Mas isso eles fizeram, alavancaram e se tornaram a segunda economia do mundo, se tornará a primeira dentro em breve, e agora eles estão preocupados, estão dizendo, não, chinês não ser otário. E recentemente eles prenderam um chinês, se eu não me engano, um funcionário público também, alegando que ele era um espião pago pelo Departamento de Estado norte-americano dentro da China. Aí é que está o detalhe, pode até ser, mas olha qual é a diferença. Quando eles fazem uma lei como essa... Sim. Sendo ou não será. Entendeu? Esse é o problema. Pode até ser mesmo. Por quê? Porque países sérios buscam informações. E eu sempre fui um defensor da atividade de inteligência. Ponto. Sou um defensor. Vânia, isso não é coisa de comunista, não. Isso é coisa de ocidental, tá? Vânia, Marcelo, agradeço o seu esclarecimento para minhas dúvidas geradas por algumas falas a respeito do ex-presidente Bolsonaro. Eu sempre fiz só elogios ao Bolsonaro, curiosamente. É a primeira vez que alguém fala... As críticas que eu fiz ao Bolsonaro, porque ele perdeu times, né? Falou também, eu não vou ficar fazendo de conta que não ouço besteira e faço de conta que aquilo é genialidade, tá? O cara fala bobagem, por exemplo, 7 de setembro, não esse aqui tava tudo ok, mas o 7 de setembro, Alexandre de Moraes, ele perdeu a oportunidade de dizer, vamos defender o Brasil e vamos fazer, não é um enfrentamento, mas um retorno ao equilíbrio. Aí vai e ofende pessoalmente um cara que é promotor. Deixa eu te explicar como é que funciona a cabeça de um promotor. Sabe quando que o promotor para? Na hora que ele pega o acusado. Aí faz isso, aí o promotor olhou assim, você esqueceu que a minha raiz é de promotor. Não adianta vir me dar a camisa do Corinthians. Porque eu sei que você é palmeirense. Palmeirense, corintiano, ó. Então se prepara, não adianta. Então ali foi um time que perdeu. Poderia... essas são as minhas críticas. Esclareço também que não fiz comentário para provocar e irritar. Peço pessoas, não precisa pedir desculpa não, Vânia. Eu adorei. De novo. Você, não, mas olha, mas isso aí, no caso, não peça desculpa, Vânia. Sabe por qual razão? Porque foi maravilhoso, porque aí eu te considero já uma colega daqui do programa. Vou te dizer por qual razão. Porque quando você trouxe o elemento, você me deu a oportunidade de esclarecer, porque tem pessoas, por incrível que pareça, tem pessoas que acham sim. Porque em determinados momentos, por exemplo, eu comecei a fazer críticas a determinados grupos, pessoas, e criava a sensação de que eu estava me posicionando ao lado deles. Não, eu estava entendendo o que eles falam para dizer, é por isso que eles estão errados. Mas só que não dava tempo, em especial em determinadas redes de TV, que eles te dão 30 segundos para você dizer como Deus falou, faça-se a luz. E a partir daí produziu o ser humano e chegou a Cristo. Aí você acaba tendo que falar a frase e cria a sensação errada. Te agradeço. A Josineide colocou assim, professor Suano, como o senhor explica o trabalho escravo na China? Não seria... Olha, quem poderia falar... Olha, Josineide, eu agradeço a pergunta ter vindo para mim, mas você tem uma especialista ao combate do tráfico de seres humanos e ao trabalho escravo, premiada na ONU, que é a Dani. Justamente por isso que eu fiquei com medo de falar sobre tráfico. Eu só vou fazer um comentário. Trabalho escravo não se explica. Sim. Se houver explicação, isso nunca será uma justificativa, Sim. melhor dizendo. Na China, é utilizado por uma razão simples, que você barateia os produtos. Por que você acha que você paga 10 mango, vamos falar uma linguagem popular, 10 pila no Rio Grande do Sul, 10 mango lá no norte, ou 10 reais num sapato que custa 400 reais em qualquer lugar do mundo, em que você tem que pagar para os trabalhadores aquilo que eles merecem pela sua competência e pela sua habilidade? É porque a mão de obra é barata. Ora, se você aprende a pagar pouco para alguém,
Por qual razão eu não vou pagar nada? Se eu tenho gente me protegendo para pagar pouco ou não pagar nada. Sim, e a questão é que lá o número de pessoas é muito maior, porque o trabalho escravo, por exemplo, também existe no Brasil, todo mundo sabe onde é, todo mundo sabe onde fica, todo mundo sabe os focos, mas ainda há desafios para o enfrentamento ao trabalho escravo no próprio Brasil. Lá você tem uma flexibilidade muito grande com relação às leis trabalhistas, não é, que é praticamente inexistente. Não é mais como o Marcelo falou aqui, você tem essa questão da mão de obra barata que acaba levando a outras situações também, né? O mercado, tem muita gente para trabalhar, ele pode jogar o preço lá embaixo. Por quê? Porque o Estado não está preocupado em resolver o problema do cidadão. Ele está preocupado em enriquecer para ter força suficiente para expandir os seus interesses no mundo. Isso que diferencia o Ocidente e a democracia ocidental. Isso é o que faz nós sermos o que somos. Isso é que me irrita tanto as críticas que se faz ao Ocidente. Em especial de ocidentais que estão aqui no Brasil, ficam falando mal da nossa sociedade, ficam falando mal da nossa cultura, ficam falando mal da nossa civilização. O Marcelo Everson fez a seguinte consideração. Os avanços dos produtos chineses no nosso mercado não seria melhor controlado com incentivo aos concorrentes nacionais? Eu passo para ti, mas eu já vou dar, porque vai ser bem rápido. Marcelo, é Marcelo, né? Marcelo Everson. Marcelo, eu vou ser muito direto e objetivo. Não. Sabe como é que você faz isso? Ao invés de incentivos, você passa a respeitar o empreendedor e para de cobrar deles para produzir. O nosso problema não é incentivos aos nossos nossos empreendedores, incentivos no sentido de colocar barreiras alfandegárias ou sobretaxar aqueles que querem. Não, se você quiser vir para o nosso mercado, pode vir, não tem problema. Coloque aqui no preço que nós vamos colocar. Sabe por que nós vamos colocar mais barato? Porque eu não vou chegar para o empreendedor e fazer com que cada real que ele gaste com o seu funcionário, que ele gaste de salário, ele tem que pagar quase R$1 ou R$1,10 de impostos. Melhor dizendo, eu não vou fazer com que o nosso empreendedor, que para qualquer coisa que ele faça, ele tenha que pagar imposto, e que eu jogue o imposto lá em cima do produto que ele está produzindo, que é o imposto sobre consumo, tributação sobre consumo. Eu não posso, é isso que deveria ser feito, mas isso não é para o nosso, como se fosse, vamos proteger o nosso em relação aos estrangeiros. Não. Isso é o respeito e o estímulo ao empreendedorismo. E aproveito, olha o que é respeito e estímulo ao empreendedorismo. Dê like, porque isso aqui é um empreendimento. Nós não estamos pedindo favor para ninguém. Está trazendo o trabalho dessa equipe fantástica. São empreendedores. A equipe que está fazendo isso aqui funcionar são empreendedores. E manda um beijo, dá o like em especial, porque é para o Pavinato. O Pavinato é um herói nacional hoje. Um dia será contada a história do que aconteceu sem vírgulas. Ele fez isso e para que esses indivíduos continuem apostando que vale a pena seguir o caminho da dignidade. Ok? Que certas almas não têm preço. Se quiser pagar, que pague muito caro, porque esse dinheiro será usado, sabe para quê? Para criar os espaços para que ninguém mais destrua a dignidade dos outros. Então, dê o like, compartilhe, se inscreva, aperte aquele sininho bonitinho lá. Eu já aprendi tudo isso. Aprendi muito recentemente porque eu sou um troglodita. No computador, para mim, é o ábaco chinês, né? Aquelas pecinhas que você fica passando. Muito recentemente eu aprendi o que era hate. É hate, né? É, hate. Aprendi o que era hate. Porque ele tava hateando lá o Politiqueen, gente. Você Pessoal, deixa eu explicar. Nós lá todas bonitinhas falando, gente, respeito, democracia. Aí chega o Suano lá. Deixa eu explicar, pelo amor de Deus. É que como eu sou meio troglodita, quando os neandertais eles perderam o time para os homo sapiens, eles deixaram algumas pessoas que foram tropeçando e se misturaram com os homo sapiens. Em tecnologia, eu sou um neandertal. Aí eu pensei que, como aparecia branco, eu pensei que eu estava conversando com elas. Ora, entre amigos, eu adoro as meninas. Eu desço, a gente sai a gente não sai no braço, que é uma expressão tola, né? Mas a gente debate duro. E eu pensei, só que aí eu falei para o mundo. Em rede nacional. Aí, de repente, eu recebi um comentário. Você está fazendo hate? Aí eu escrevi embaixo, o que é hate? É isso que você está fazendo. Eu disse, o que eu estou fazendo? Mas aí, olha só. Gentilmente falava, seu cretino, você está brincando.
com as meninas em cadeia nacional. Não, tem uma tela branca que eu não vejo ninguém. Olha só, aproveitando, a Fátima Pires disse o seguinte: ganhei o seu livro, professor. Opa. Muito obrigada, Dani. Meninas do Politiquins e o senhor professor por ter autografado o livro para mim. Aliás, tem surpresa, porque não fomos só nós que assinamos, nós tivemos um convidado especial aqui, que nós gravamos, que vai sair na sexta-feira no Bendito ao Fruto, e ele assinou o livro para você também. Se vocês não sabem por que a Fátima ganhou este livro, porque ela teve o comentário mais elegante, e nós sempre vamos sortear lá só no Politiquins, viu? Os comentários mais elegantes, nós sempre vamos ali buscar presentes especiais para sortear para vocês, tá? Então é só isso, um breve recado do Politiquins aqui. E Fátima, eu vou te falar, quase que eu peguei o livro e saí correndo. Eu não queria dar para ninguém, esse livro tá maravilhoso. O livro, pode jogar o livro fora. Mas aquilo que tá lá, olha, eu fiquei encantado. Tá você todo vai mundo adorar. aqui querendo esse livro agora, Todo mundo quer esse livro, Tem que Fátima. despachar logo, viu? Inclusive eu. Tem que despachar logo. Vamos para a próxima pauta. Vamos para a aí? próxima pauta. Mas só acabou nem falando do sobre a questão. Sobre a questão que a gente estava tratando. Nossa, nós Dos devíamos espiões. dos espiões. Você que deveria falar sobre os espiões. Não, mas eu falei. É que o papo tá tão legal que a gente tá... Não, mas falei. A União Europeia vai continuar pressionando. Nós sabemos que tem essa guerra cada vez maior com relação à espionagem da China com os Estados Unidos. Então, no quadro Top Secret aqui, nós vamos acompanhar em detalhes todas essas mudanças que estão acontecendo em resposta justamente com relação a essa guerra de espionagem que está acontecendo, né? China e Estados Unidos, e não só esses dois países, mas em vários outros países também. Né? Deixa eu só fazer um comentário, só que vocês tenham noção, por que esse quadro Top Secret? Não é porque nós estamos querendo demonizar a atividade de inteligência ou ficar baixo, não. É porque a atividade de inteligência ela é importantíssima e ela tem que ser explicada, até mesmo para dizer, isso não é atividade de inteligência. Isso é autoritarismo, isso é totalitarismo, melhor dizendo. Nem autoritarismo, é totalitarismo. Isso é uma ação contra o próprio povo. Isso não é atividade de inteligência. Essa lei não é uma atividade de inteligência. Para além da questão de ter o impacto na própria população, porque, bom, a gente não pode negar que é uma ditadura, não é que o que existe na China é um sistema autoritário. Isso é fato. No entanto, não é? Para além da própria população, isso afeta também os negócios internacionais. E é justamente por isso que a própria Câmara de Comércio da União Europeia está começando ali a fazer o seu lobby para tentar mudar. Então, nosso objetivo aqui é explicar todos esses passos relacionados a questões, não é, de segredo de Estado, a questões de espionagem, e que a imprensa, no geral, não vai explicar ou não vai acompanhar. Ela não quer ou não tem competência. Quando ela convida alguém, ela convida alguém para fazer o que fizeram, quer dizer que geopolítica e política internacional são a mesma coisa. Aí você ouve um monte de coisa falando assim, porque a geopolítica internacional... Não, geopolítica não é geopolítica internacional. Geopolítica é geopolítica. O que é internacional é a política internacional. Mas não quer dizer, não estou falando isso por arrogância, apenas quando a gente começa a entender, fica claro, por exemplo, o raciocínio russo na guerra da Ucrânia. Porque o raciocínio russo não é de política internacional mais, não é nem de geopolítica mais, é de geoestratégia. Sim. É levar em consideração o espaço e a posição da perspectiva da defesa militar ou do avanço militar. É isso. Aí você começa a entender mais os passos que foram dados e por que foram cometidos erros. Ok? Basicamente seria isso. Mas vamos lá, vamos seguir na pauta? Isso, Suano, nós temos aqui o quadro também, Bastidores na ONU, que nós sempre vamos trazer o assunto relevante que está, não é, em debate na ONU, ou, não é, alguma notícia escandalosa, que no caso hoje é uma notícia escandalosa envolvendo a ONU. Espetacular. Pode continuar. Eu posso ler? Pode, sim. A pergunta que está sendo feita, eu adorei essa pergunta, e eu dirijo essa pergunta para todos aqueles jovens da comunidade LGBTQ que andam com a camiseta do Che Guevara, tá? Mulheres e gays não são humanos? Interessante. Vamos lá. Irã presidirá Fórum de Direitos Humanos da ONU. O Irã se tornará presidente de um Fórum de Direitos Humanos da ONU na quinta-feira. Agora, dia 1º. O dia seguinte, é o dia de Todos os Santos. É o dia de Todos os Santos. Olha que coisa curiosa.
desencadeando uma campanha de protesto internacional. Ah, por que será? De ativistas de direitos humanos que afirmam que o histórico de opressão, sério, tortura e execuções de Teherã o torna inadequado para o cargo. O regime foi nomeado em maio pelo presidente do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Meu Deus! A pior coisa do mundo é um burocrata. Ele segue a burocracia, ele nem sabe o que... Eu acho que ele nem leu. Eu acho que ele nem assinou. Ele deve ter colocado o dedo assim naquele negócio lá de tinta e feito assim, ó. Pronto, não é possível. Não, a Mafê vai colocar logo aí o Twitter, porque ele não só já foi... Nesse Twitter aí, Marcelo, tá o seguinte, ele justifica, tá, é que a gente não consegue ver aqui, gente, mas ele justifica, né, os avanços, tá, do Irã com relação aos direitos humanos e por isso, né, eles decidiram, basicamente, colocar o Irã à frente desse fórum de direitos humanos. Faz sentido uma coisa dessa? Parece que a gente está num programa assim. Não sei no nem, multiverso da loucura. No multiverso da loucura. Olha, antes de fazer o comentário, porque eu não estou conseguindo ler, eu tenho um problema de visão que vocês não têm noção, está aumentando cada vez mais. Mas olha só, no chat, o Glaucio Lafitte, gostei. Eu posso falar o programa do outro? Gostei desse novo Linha de Frente. Então, Glaucio, eu te agradeço muito, mas eu posso dizer o seguinte, a nossa pretensão é fazer com que aqui tenha, discutindo, pelo razão de Estado, discutindo relações internacionais, política nacional, não é intenção minha, é a intenção desses empreendedores que fizeram existir esse espaço. Aí tem Sua Senhoria, senhoria agora, porque... Se Deus nos ajudar, será Sua Excelência Thiago Pavinato, Sua Senhoria Maria Fernanda. Eles produziram isso daqui com sangue, suor e lágrimas, certamente diria Churchill. Tá? Enfrentando a ignomínia. Para saber o que é ignomínia, vai lá no Google ou no dicionário, ou no Google e vai no dicionário e veja as ações que foram feitas enfrentando a ignomínia. Estão indo. Então nos apoie, por quê? Porque a ideia é fazer com que essas discussões tenham um grupo que já está aumentando, mais do que vocês podem imaginar. E as personalidades que estão dando os seus sorrisos maravilhosos para cá e dizendo, imaginem aquela situação do Senhor dos Anéis. Tem uma hora que se reuniu o humano, o anão, o elfo e mais não sei quem. Aí eles falaram assim, nós temos que atravessar não sei o quê, só que nós podemos morrer todos e a probabilidade de sucesso é quase zero. Aí o anão falou assim, tem probabilidade de sucesso. Risco grave. E o Hobbit? E os hobbits já estavam em outro local. E estavam lá todos, aí ele falou assim, mas nós estaríamos entre os amigos vamos lá. E vamos perder. Por qual? O que a gente está esperando para ir? Porque nós estamos do lado certo. No lado da dignidade. Então aproveita, curte e vamos continuar aqui na isso. pauta. Vamos lá, vamos continuar na pauta. Irã e direitos humanos. Dani, aí eu jogo esse pepino para ti. E aí? Olha, Suano, vão tentar reverter, eles têm, né, entre hoje e amanhã, né, esse movimento internacional para tentar reverter este absurdo, né? E aí que é uma pena, sabe? Porque as pessoas sempre me perguntam, qual o papel da ONU? E eu fico triste, não é? Porque alguns de vocês sabem que eu tenho um prêmio da ONU, né? E hoje você falar isso é simplesmente um absurdo, porque quando você olha, é a própria ONU legitimando, né, o que o Irã faz. E quando a gente colocou mulheres e gays são humanos, é basicamente porque as mulheres e os gays também são perseguidos dentro do Irã. Sim, por serem mulheres e por serem gays. Exatamente, é isso que faz caracteriza. Por serem mulheres, não por é serem falaram gays. Bobagem, é por serem mulheres e por serem então, gays. Então isso quer dizer Ponto. que mulheres e gays não são humanos? Né? Então por isso é que, a partir disso, o Irã pode sim presidir um fórum de direitos humanos da ONU? Né? Qual é a mensagem que a ONU quer passar? Não é possível, isso não é diplomacia, porque simplesmente justificaram dizendo dos avanços. Quais avanços? Semana passada acabaram de enforcar mais uma mulher, sabe? Então, você, Che Guevara
de Twitter, como diria a Madeleine Lasco, porque eu gosto de citar as pessoas que produzem as frases. Eu sou defensor da propriedade intelectual e dos direitos autorais. A Madeleine fala, é Che Guevara de Twitter, tá? Revolucionário, que acha que com Twitter vai matar alguém, ou acabar com um ato de coisa. Você, então, saiba você, que realmente não tem o menor sentido. Agora, sabe o que mais me assusta? Essa é a razão pela qual eu falei do burocrata. A ONU é uma entidade importante. É uma entidade essencial. Mas como toda entidade importante que adquire uma relevância no mundo, ela começa a criar uma burocracia que age burocraticamente, tá? O que significa isso? Eles não raciocinam mais. Qual foi a justificativa que foi dada quando ele foi indicado, o Irã foi indicado para presidir o Conselho de Direitos Humanos? A Comissão de Direitos Humanos, ou o que quer que seja, que agora escapou da minha cabeça. Desculpa, mas ela que veio... Não vou ler esse comentário. Deixa só, depois vocês que estão lendo. Deixa eu só terminar, tá? Isso daqui. Qual foi a lógica? É porque é um sistema de rotatividade, tá? Pela rotatividade estava na hora dele. Não é possível. Essa é a razão pela qual nós não podemos deixar que esses espaços gigantescos sejam tomados por indivíduos que não estudam, não leem, são apenas burocratas ou indivíduos mal intencionados. Ao contrário de alguns dizem, não vamos acabar com os organismos. Não, não tem como acabar. A lógica da história já não permite que se acabe com os organismos internacionais. E eles são essenciais para o funcionamento do mundo contemporâneo. O que nós não podemos permitir é que esses espaços sejam tomados por gente assim, que acha normal que apenas pelo sistema de rotatividade ocupe o espaço de presidir um Conselho de Direitos Humanos, o representante de um país que mata mulheres por serem mulheres, que não respeitam a sua condição de mulher para eles, e matam homossexuais. E, aliás, depois do programa aqui, nós vamos postar nas nossas redes sociais, tanto do Razão de Estado, lá no Instagram e no Twitter, a petição internacional para tentar barrar, tá? Que o Irã presida esse Fórum Internacional de Direitos Humanos da ONU. Então, cada um de vocês, é extremamente importante a participação de vocês. Então, segue lá no Twitter, segue lá no Instagram também, Razão de Estado. Só detalhe, isso não é cancelamento, isso é posicionamento. Exatamente. É posicionamento político, posicionamento moral, em que se apresenta e fala as razões. Coloca no embate e diz, essas são as razões pelas quais não dá. Isso não é cancelamento, vamos deixar bem claro. É apenas dizer, não é possível, isso é contraditório. Um cara que representa um país em que mulher deve ser morta porque não usa o hijab adequadamente, e que homossexual é morto por ser homossexual, que presida o Fórum de Direitos Humanos, não é possível. A Sheila colocou, quem sabe discutindo eles param. É que a questão, Sheila, que colocaram para presidir o fórum. Não é quando você coloca alguém para presidir um ele Estado, define a pauta. Um governo, exatamente, ele define a pauta, ele coloca os termos ali e começa o quê? Não é? A flexibilizar termos, não é? A flexibilizar a democracia, a flexibilizar o que são conceitos que já são sólidos, ou pelo menos deveriam ser sólidos para todos nós. Então isso é extremamente perigoso, eu conto com a participação de vocês. Posso colocar uma consideração? E o mote, aquilo que vai conduzir essa presidência, sabe o que é? Tecnologia e direitos humanos. Exato. Ou seja, os instrumentos tecnológicos que conseguem fazer com que a sociedade se mobilize, se organize para defender os seus direitos, vai ter um cara que representa um país em que a tecnologia é minada em função daquilo que são os valores que eles consideram que tem totalmente contrário aos direitos humanos. Você está brincando comigo, né? Essa é a grande contradição, e são essas contradições que têm que ser colocadas para todos. Amanda Cabreira, parabéns pelo crescimento. Amanda, desculpa, Amanda, por favor. Tá? Eu falei, eu tenho um problema de visão e também eu sou meio analfabeto, às vezes eu cometo umas leituras assim ridículas. Amanda Cabreira, parabéns pelo crescimento do canal, está cada vez melhor. Obrigada mesmo pelo empenho. Eu que te agradeço, Amanda, de toda a equipe. Imagino que não deva ser fácil. Muita força para vocês. Muito obrigado, Amanda. É você que faz com que isso possa ocorrer. Te agradeço muito. Você não tem noção quão importante é o que você falou para todos nós. Tá? Kleber S. Silva, que deleite esse programa de pessoas inteligentes. Estamos juntos. Muito obrigado, Kleber. Armando S. Júnior, hoje
tive contato com um estrangeiro via live e ele me perguntou de onde eu era. Eu disse que era do Brasil e ele simplesmente me ofendeu devido à posição do Brasil a favor do Hamas. Nós estamos sofrendo isso. Olha que coisa curiosa, Amando. Sabe o que está acontecendo? Sabe aquela pregação profética de algumas pessoas no ano passado, nos 4 anos anteriores, dizendo, está isolando o Brasil. Aquilo não era a constatação do que estava acontecendo. Aquilo é o que se tentava fazer para desestruturar um governo. Não estou dizendo que aquele governo é de santo, que só tinha coisa certa, não é isso não. Tá? Cometeu erros, claro, como todos cometem, mas não foram erros de má fé. Isso é que precisa ser deixado claro. Agora a profecia está sendo cumprida. Estamos isolando, nós estamos sendo isolados no mundo. Agora, voltando, tem mais Cristiane Cisino, né? Peço desculpa se eu não pronunciei corretamente. Programa show, Dani e Professor Sônia. Eu passaria horas ouvindo vocês falarem, obrigado. Puxa, obrigado mesmo. Tá? Liana Pizarro, amo. Liana Pizarro. Amo o trabalho de vocês e a forma ética com que vocês o expõem. Parabéns por darem voz àqueles que não têm a eloquência que vocês têm. Muito obrigado, mas se você tem eloquência, pelo que eu estou vendo. Muito obrigado, sim. Tá. Bom, para vocês não esquecerem da programação aqui do Pavivil. Politiquins, segundas, quartas e sextas, às 14 horas. Não esqueçam. Já o Razão de Estado, terças e quintas, às 16 horas. Vocês, claro, não vão perder, não é? Os Tremas nos Us, de segunda a sexta, às 18h30. E, aliás, compartilhem. Né? Aqui o Razão de Estado, compartilhem também Politiquins, os Tremas nos Us. Por quê? Se vocês compartilharem, tivermos mais visualizações, nós poderemos fazer os programas todos diários, olha só, e trazer mais novidades também com a ajuda de vocês. E está previsto vir tanta gente fantástica, vocês não têm noção. E os programas vão turbinar, outros programas serão construídos. Isso tudo graças ao empreendedorismo dessas pessoas fabulosas. E eu sempre vou destacar Pavinato, Mafê, porque são a dupla que está coordenando e conduzindo esse processo. Ok? Encerramos? Gente, encerramos. Não deu nem para falar mal muito obrigada, Mafê, toda a equipe, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui. Suano, muito obrigada pelas análises. Até quinta-feira. Até quinta-feira no Razão do Estado. Até amanhã, você e as meninas do Politiquins. E até hoje, ainda, daqui a pouco, no Tremas nos Us, estaremos para dar uma contribuição ao programa. Gente, um beijo para todos vocês. Gente. Até breve.